Flamengo! Olá, meus amigos, bom dia, feliz segunda-feira para todos. E olha, caramba, nesses 2 anos, nesses 2 últimos anos, eu não tinha visto um jogo tão espetacular que nem o de ontem, Flamengo e Vasco. Nossa, foi a alegria do começo ao fim. Nós, no comecinho, quando o Vasco, nos primeiros 10 minutos que o Vasco fez o primeiro gol, eu comecei a ficar apreensivo, como acredito que uma grande maioria da torcida. Falei, caramba, será que vamos perder para o Vasco? Justamente para o Vasco, que é um dos... não é inimigo, né? Um dos adversários mais ferrenhos lá do Rio de Janeiro. Aí, o que aconteceu? O Vasco fez um gol espetacular do centroavante do Vasco. O Vasco é Verrete, uma coisa assim. O cara deu sorte, pegou na veia, acertou, não tinha jeito. E eu acho que a defesa deu uma bobeira ali para deixar ele chutar, mas tudo bem, aconteceu. Quando eu pensei que, caramba, será que vai ser outra daquelas partidas horríveis? Parece que renasceu. Caramba, o Flamengo cresceu de uma maneira, daquela maneira, não que eu quero dizer que daquela maneira que eu acertei, é daquela maneira que eu venho sempre falando. Eu e muitos comentaristas falam sobre isso, aquele Flamengo solto, né? Sem marcar posição, sem fixar o jogador. Os jogadores ontem se viravam de tudo quanto é jeito para um lado e para o outro, o Vasco só podia fazer uma coisa, era dar cacetada para segurar. Só falta. Então o Flamengo ontem foi um jogo... A gente às vezes fala aqui, as pessoas pensam que nós somos saudosistas, não é questão disso, mas lembrou perfeitamente, concorde quem quiser, quem não quiser concordar, quem não concorda, o time de 2019. Foi a melhor partida que eu assisti ultimamente do Flamengo, do começo ao fim. Aqueles 10 minutos de angústia que nós tivemos, eu pelo menos tive, e depois o restante do jogo. Aí aconteceu a surpresa maior, não foi só a vitória de 6-1. A surpresa maior foi o que eu pensei no segundo tempo, que o time viria todo modificado e ia começar a segurar na retranca os 3-1 que nós estávamos ganhando. Nada disso. Começou a pressionar ainda, querendo cada vez mais. E olha, se não fosse o goleiro do Vasco ontem, eu digo, pelas notas que eu comecei a fazer sobre os ataques do Flamengo, devia ser uns 8 ou 9 ontem. Ontem era para lavar a égua mesmo. Ontem o Flamengo estava encapetado. Mas, enfim, é isso que importa para nós. O Flamengo tem que ser isso. O Tite tem que pôr na cabeça que é esse o tipo de jogo que precisa acontecer com todos os times. Porque se o Flamengo pressionar do modo que pressionou, não deixa o adversário jogar, o adversário se perde. Entende? Porque ele não acaba se perdendo por quê? Porque não sabe quem marcar. Eu, no tempo de várzea que eu joguei bola, eu jogava na zaga, quando mudava o ponto eu ficava perdido, eu não sabia se eu ia atrás dele do outro lado ou se eu marcava o outro. E é isso que acontece com os zagueiros ficam perdidos, não sabem quem marcar e nem como marcar devido à movimentação do ataque. Ontem, se eu tivesse de dar uma nota, eu teria de dar nota 1000 para todos. Não teve ninguém que falhou. Ninguém. Eu acho que o time ontem foi completo, foi espetacular. O 6-1 não disse nada em relação ao jogo. Era para ser mais. É claro que a gente não quer desmoralizar nenhum time, não interessa isso, é adversário. Nós somos adversário, não somos inimigo. Então, o Vasco, ele se conscientizou que não dava para ele ontem não era o dia dele. Coitado do técnico português que estreou ontem, tomou uma cacetada dessa, que nunca tinha tomado. Teve um 6-2 há muito tempo atrás, como se você pegar a história do Flamengo, lá em 1900 e caixinha, lá para trás, teve um acho que era 7-0 do Vasco, mas era lá em... Nem eu tinha nascido e nem meu pai, caramba, era lá no começo do Flamengo, mas
um jogo, na verdade, os 6-1 não representou muito em relação ao que foi o jogo. Isso aí, todo pode pegar, eu não sei o que os comentaristas vão falar, o que eles pensam, porque eu falo o que eu vi. Ontem era para ser de muito mais. Aquele goleiro do Vasco jogou uma bola danada. Agora, em compensação, ontem o De Arrascaeta, que a gente pensava que ele já estava cansado, que já estava parando, pô, fez uma jogada lá que, pelo amor de Deus, aquilo dali é coisa de espetáculo, é coisa para tirar, para filmar e passar um filme direto lá na Gávea, lá no Ninho do Urubu, que é para ver o que é futebol. O futebol de ontem foi espetacular, não se tem mais o que falar a respeito disso. Alegria completa para todos mais de 45 mil torcedores. Eu não sei mais aonde sorrir mais, porque foi uma alegria. Já estava até com a garganta seca de tanto gritar gol. Eu falei, caramba, isso não vai acabar mais. Isso aí tá uma máquina feroz. Eu lembrei mesmo. Não adianta que eu lembrei do Jorge Jesus, que estava 2-0 e ele não queria saber. Vamos para frente. Ontem aconteceu isso. O que eu sempre eu censuro e sempre tenho alguma coisa para falar contra o Tite. Ontem eu não posso falar nada dele. Se eu falar dele, aí eu estou sendo perseguidor. Ontem ele deixou o time jogar, fez como fazia o português. O português, o que ele fazia? Ele preparava a defesa e punha a molecada lá para frente para se virar. Foi o que aconteceu ontem. Ontem, os 4 estavam virados no capeta mesmo. O Cebolinha, então, para mim, foi um dos melhores jogadores. Ele e Gerson foram os 2 melhores que eu vi. E o De Arrascaeta também, foi uma surpresa, melhorou bem, né? E o time, esse é o time do Flamengo. É isso que nós queremos ver. Seu Tite, não é brigar com você, não é querer fora Tite, não é nada disso. É fazer com que o Flamengo jogue desse jeito. Se o Flamengo jogar desse jeito, ninguém vai condenar Tite. É só deixa a molecada jogar, que ele sabe jogar, põe ele solto, põe eles para fazer o que eles sabem fazer nas suas posições, se virando da esquerda para a direita, não marcando posição. Ontem teve até uma coisa que eu também fiquei contente. Eu não sou, eu sempre digo que eu não sou torcedor de jogador, mas eu não quero mal de ninguém. Eu achei até legal o Gabigol fazer um gol ontem. E eu vi a entrevista dele no final, só que, infelizmente, não é que eu desacredite do Gabigol, que eu tenho raiva dele, pelo amor de Deus, eu gostaria que ele se redimisse de tudo e que desse certo, que voltasse a ser o Gabigol. Algumas informações que eu peguei, não são pesquisas minhas, informações que pessoas que são ligadas ao Flamengo falou que parece que ele não fica no Flamengo, eu não sei. O futebol, ele apresenta tanta surpresa, né? Às vezes nós assistimos um presidente falar assim, não, esse técnico está garantido. Teve, se eu não me engano, teve uma época que teve um diretor do Flamengo que falou que pularia do avião junto com o cara e jogou o cara sozinho, né? Então, a gente não sabe qual é a ideia de uma diretoria, qual é a política interna, eu, pelo menos, não sei, porque eu não convivo lá dentro. Quem sabe são eles. Se tem mutreta, se não tem, eu não entro nesse tipo de comentário. Eu gosto de comentar sobre o Flamengo. E o Flamengo de ontem foi só alegria, foi espetacular, vamos falar o quê? Vamos falar o quê? O torcedor do Vasco vai falar o quê? Que nós ganhamos porque foi expulso acho que é o Luiz Vitor, sei lá, aquele cara que entrou para quebrar a perna do De La Cruz. Já estava 3-1. Aí o Flamengo podia recuar, né? Se fosse o tipo do jogo do Tite, recuava o time 3-1, mas não, aproveitou melhor ainda e vamos para lá. E torna a falar, ontem, é só ver quem quiser assistir o jogo de novo, o vídeo do jogo inteiro, pode ver. O goleiro do Vasco pegou tudo, porque pode, com certeza, que uns 9-1 era para ser. No mínimo, hein? Olha lá, no mínimo. Então o Vasco se salvou de uma goleada
fantasma, né? Fantástica, né? Uma goleada que ele nunca mais ia esquecer, mas mesmo assim ainda foi boa, porque a última foi 6-2, essa aí foi 6-1. Nós massacramos um pouco no respeito. É isso que se faz. Não fica se fazendo firula para fazer pouco do adversário. O respeito do adversário é fazer gol. Faz um gol e faz outro, faz outro. Isso é respeito. Respeitar o adversário vencendo ele, e isso é jogo, isso é futebol. E eu digo para vocês, eu não posso gritar já é campeão. Eu não posso gritar porque nós já vimos há muito tempo que a gente vem assistindo. Às vezes o Flamengo faz um jogo bonito, depois faz o outro feio. Eu bato aqui na minha mesa que não aconteça isso. Agora nós vamos ficar sem jogar, parece até o dia 13, que é contra o Grêmio, mas eu já peguei umas informações, não são informações minhas, são informações de outras pessoas, que o Flamengo está com a ideia que vai ter o intervalo da Copa América, que é de treinamento, e que o Flamengo vai fretar um avião para trazer esses jogadores, o de Arrascaeta, o De La Cruz, o Pulgar, enfim, toda a turminha, ele vai trazer para cá para ter o jogo contra o Grêmio dia 13. E vamos jogar para valer contra o Grêmio, porque o Grêmio está bem, não faz mal, nós também estamos. É só jogar desse jeito. Titi, não foi um sonho, foi uma realidade. Entende? Então, pega essa realidade, Titi, e use todos os jogos dessa maneira, que você vai ver que aí eu garanto para você uma coisa, eu vou tirar o chapéu e você vai ser consagrado no Flamengo se você manter esse tipo de jogo. Isso que nós, os torcedores, estamos sempre pedindo que aconteça. Ontem aconteceu, repete esse tipo de jogo. Você vai ver como você vai ser aclamado por toda a torcida. E ontem, como eu falei, até o Gabigol fez um gol, o pessoal, um pouco da torcida, pelo que a gente deu para assistir, vaiou, outros aplaudiram, isso aí é assim mesmo. Se ele continuasse fazendo e jogando melhor, eu não sei o que passa na cabeça dele, e eu não sei qual vai ser o futuro dele, porque eu não sou da diretoria. Parece-me que dia 7 agora, que tem a final do julgamento, então daí para frente é que vamos ver o que vai acontecer. Mas o que importa para nós é o momento de felicidade que nós temos, alegria, né? Pegar um Vasco, que é nosso adversário no Rio, adversário ferrenho, né? É adversário mesmo, adversário que a gente não quer perder. E a gente já não vem perdendo desde 2017 ou 2015, a gente não vai perder. E a todos vocês, eu desejo que tenham um bom começo de semana, com muita alegria, com um sorriso no rosto, e vamos para o dia 13 contra o Grêmio, e vamos meter bronca de novo, jogar esse joguinho aí. Titi, olha lá, hein? Eu acabo ficando do seu lado, tá? Eu tiro o chapéu, eu peço desculpas se você continuar deixando o Flamengo jogar desse jeito. Se você deixar o Flamengo jogar dessa maneira, eu passo, dou a minha mão à palmatória e digo que passo a ser até seu fã. Mas mantenha isso aí, porque eu digo sempre, isso aqui, Tite, é Flamengo, tá? Um abraço a todos. Mais uma vez, bom final de semana. Saudações rubro-negra. 6-1, hein? Ficou barato. Um abraço.